Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paloma Viana, eu sou chefe de confeitaria, especialista em bolos artísticos há mais de 10 anos e hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de bolo de cenoura que é maravilhosa. É aquele bolo de cenoura para vocês não errarem na vida nunca mais. Sabe aquele bolo de cenoura fofíssimo? Então, é esse aqui. É um bolo que não vai embatumar, porque, gente, eu sei, porque eu sou cozinheira, e muitas vezes eu perdi receita de bolo de cenoura. Aliás, perdi não, porque eu até gosto de bolo de cenoura embatumado. Mas a verdade é que a gente quer um bolo super fofinho, não é mesmo? E essa receita aqui é a receita perfeita de bolo de cenoura. Depois que eu aprendi, eu não parei mais. Porque tem alguns segredinhos que vão fazer toda a diferença no seu bolo. Então vem aqui que eu vou te ensinar, ó, esse bolo delicioso. Para fazer o nosso bolinho de cenoura, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou pegar os meus ovos e eu vou colocar dentro do liquidificador, tá? Então, eu vou acrescentar aqui todos os meus ingredientes que são líquidos. Então, os ovos, vou colocar aqui o óleo, vou colocar também o leite. O leite poderia aqui ser substituído por suco de alguma outra fruta, tá? Poderia ser suco de maracujá, que combina super bem. Suco de laranja também é uma excelente escolha. Inclusive, vocês podem colocar as raspinhas da laranja, que também vai ficar incrível, tá bom? E vamos colocar o açúcar. O açúcar, ele não é um ingrediente líquido, porém, quando ele se mistura com os ingredientes líquidos, ele se dissolve. Diferente da farinha, né? Se a gente coloca a farinha, ela já vira uma massinha. Já o açúcar não, ele se dissolve. Então, a gente vai colocar também o açúcar. Colocar todo o nosso açúcar aqui dentro. E aqui, pra mim, é a hora que vem o pulo do gato. O que acontece? Geralmente, nas receitas de bolo de cenoura, a gente faz esse mesmo processo, coloca os líquidos e adiciona a cenoura aqui. Porém, se a cenoura se lá na receita está escrito 2 cenouras grandes ou 2 cenouras médias, 2 cenouras pequenas, isso já é um fator bem determinante, porque o excesso de cenoura, ele pode atrapalhar ali o seu bolo, ele pode vir a embatumar, a criar aquele aspecto meio pudim que a gente não quer. Então, o ideal é que essa receita seja em gramas, tá? Que essa quantidade de cenouras, ela venha descrita em gramas, porque aí não tem erro. Vai ser, se for 150 gramas de cenoura, vai ser em qualquer lugar, vai ser 150 gramas de cenoura. Porque às vezes a minha cenoura é média, para você já é a cenoura grande. Então, o importante é que essa medida de cenouras esteja em gramatura, tá? Então, isso é muito importante. Um outro detalhe é que a gente vai utilizar aqui a cenoura cozida. Ah, Paula, mas por que cozida? Já vai bater ela no liquidificador? Vai ter mais esse trabalho? Então, faz uma grande diferença essa cenoura ser cozida. Uma das diferenças que eu noto bastante é na cor. O bolo fica com uma cor mais amareladinha, fica bem mais bonito. A outra característica importante de utilizar a cenoura cozida é que a cenoura, tanto a cenoura quanto alguns outros legumes, ela possui algumas enzimas que vão atrapalhar ali na hora da cocção do nosso bolo. Quando a gente cozinha esse alimento, cozinha a cenoura, essas enzimas elas são solúveis em água. Então, à medida que a gente cozinha, elas já dispersam ali. Então, a quantidade de enzima que você vai ter aqui vai ser menor com a cenoura cozida do que com a cenoura crua, ok? Um outro fator importante é bater muito bem essa cenoura. Quanto melhor a gente bater, menor a probabilidade desse bolo vir a embatumar. Mas só da cenoura estar cozida, gente, isso aqui é algo que desde que eu aprendi, meu bolo de cenoura nunca mais foi o mesmo. Eu nunca mais embatumei um bolo de cenoura. Utilizar a cenoura cozida no nosso bolinho. Então, eu vou colocar aqui minha manteiga higienizada, vou colocar aqui as cenouras, eu higienizo a cenoura e cozinho ela com casca mesmo, tá? Que aí a gente aproveita todas as vitaminas. E aí a gente vai bater muito bem essa misturinha aqui. Então, vou tampar o liquidificador e vou bater muito bem. Com a nossa misturinha aqui batida, a cenoura completamente dissolvida, eu vou despejar em outra vasilha, em outro bowl. Por que eu vou fazer isso? E não coloco a minha farinha aqui direto? Porque, gente, a farinha de trigo, para a gente fazer bolo, ela precisa de ser uma farinha fraca. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Para um bolo ser fofinho e gostoso, ele precisa que o glúten da farinha de trigo não seja desenvolvido. E quanto mais eu bato, quanto mais eu adiciono energia nessa farinha de trigo, mais o glúten da minha massa é desenvolvido.
Então eu escolho uma farinha de trigo tipo 1, que é a farinha de trigo mais fraca que a gente tem no mercado, e vou acrescentar a farinha manualmente, tá bom? Para a gente não desenvolver muito o glúten dessa massa. Então eu vou despejar aqui no meu bowl. Vou limpar aqui com pão duro para a gente poder pegar todo esse líquido. Se você for fazer essa receitinha com suco de laranja, por exemplo, vai ser um bolo que o intolerante à lactose pode comer, porque ele não vai ter nenhum tipo de leite, né? Não vai ter a lactose aqui. Como eu fiz com leite, então já não é possível. Mas aí, se eu quisesse um bolo zero lactose, era só eu substituir por suco, tá? Suco de laranja. Então aqui agora eu vou acrescentar a minha farinha de trigo, vou acrescentar e vou mexer com o auxílio do fouet, que é o instrumento aqui que a gente utiliza muito na confeitaria, e vou adicionar e fazer movimentos de baixo para cima, porque eu também não quero perder um pouquinho da aeração que o liquidificador me deu. Então adiciono a minha farinha de trigo e vou aqui misturar, tá? De baixo, movimento sempre de baixo para cima, até incorporar totalmente essa farinha de trigo. Incorpora super rapidinho, não preciso de fazer nenhum esforço. Eu não peneirei a minha farinha de trigo, caso vocês tenham percebido. Esse método de peneirar, ele deixa os grãos mais soltinhos. Então, assim, dá a diferença do bolo? Dá sim, mas é uma diferença muito pequena. Antigamente, as farinhas, elas vinham muito prensadas, né? Vinha aquela quantidade muito grande. A gente não comprava ela ensacadinha assim no mercado, comprava mais a granel, então dava muito grânulos. As farinhas dava aqueles pedacinhos, sabe? Então era por isso que a gente peneirava. Hoje a gente já compra farinha, se a farinha for de boa qualidade, a farinha já vem bem soltinha. Então, assim, a maioria a gente não precisa de peneirar, tá? Então aqui, ó, minha massa tá maravilhosa já. E o que tá faltando aqui nessa massa para poder virar um bolo? Porque se eu levar ele aqui assim, vai virar mais um brownie de cenoura. Tá faltando fermento. Então agora eu vou acrescentar o meu fermento. Vou incorporar. O fermento eu adiciono ele por último, tá? Na massa. E aí, agora é só a gente untar uma forminha e levar para assar. Eu vou utilizar para untar essa forma o desmoldante spray, porque facilita muito a minha vida. Então, e uma forminha aqui de alumínio normal, estou usando essas com furo central, furo no meio, que eu quero que fique um bolo mais estilo de lanche, estilo da vovó, para ficar bem nostálgico. Como ele tem uns detalhes, então eu gosto de untar um pouco mais. Assadeiras que tem mais detalhes, eu gosto de dar uma caprichada maior, tá? Ali no fundo dela, para não grudar. E também nessa parte central. E agora eu vou despejar a minha massa. E logo em seguida eu vou levar para assar. Vou levar o meu bolinho para assar no forno a temperatura média a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos, ou até eu fazer o testezinho, eu coloco o meu dedo em cima da massa, vejo se já está firminha. E também, gente, é característico, quando a gente está assando o bolo e ele já está próximo ali da cocção final, todo o ambiente começa a cheirar bolo. Então, quando você sente aquele cheirinho, você já sabe que está na hora de olhar. Então, aproximadamente 40 minutos, mas vai variar de acordo com o forno que vocês estão utilizando. Então, conheçam o forno de vocês e vão ali cronometrando, anotando, para vocês saberem sempre, né, a quantidade de tempo que cada massa usa no forno, tá? Então, vou levar o meu aqui em 40 minutos e aí eu volto para trazer para vocês. Enquanto o nosso bolinho assa, eu vou preparar aqui um brigadeiro cremoso para a gente colocar por cima e ficar aquela delícia. Eu estou utilizando uma caixa de leite condensado. Logo em seguida eu vou adicionar o meu cacau em pó. Eu estou utilizando o cacau alcalino, tá? Esse cacau ele é menos amargo que o cacau natural. Mas eu poderia também utilizar aí o chocolate, tá? 50% ou 70%, vai de acordo com o gosto de vocês. Então eu vou misturar
até homogeneizar completamente esse cacau no meu leite condensado. Eu faço isso para poder facilitar e não ter gruminhos, tá? No final da minha receita. Mas o cacau alcalino, ele costuma se dissolver também com mais facilidade. Logo em seguida, eu vou adicionar a minha manteiga. Essa manteiga vai deixar o nosso brigadeiro ainda mais cremoso e vai dar um brilho especial. E vou acrescentar também a mesma medida da latinha de leite condensado, eu vou adicionar de creme de leite. E aí é só levar ao fogo. Eu vou deixar ele nesse pontinho aí, que é um pontinho mais cremoso, tá? E agora é só esperar o nosso bolinho ficar prontinho pra gente colocar essa calda deliciosa. Nosso bolinho já saiu do forno, completamente macio. Agora eu vou desenformar com ele ainda morninho. Olha que massa linda. Eu vou partir ele para mostrar para vocês. Mas antes disso, a gente vai colocar a nossa caldinha de brigadeiro cremoso. Então aqui eu tenho a nossa calda, que é um brigadeiro cremoso maravilhoso, feito com cacau, leite condensado, creme de leite, manteiga, igual eu mostrei para vocês. E eu deixei ele no ponto de brigadeiro de colher mesmo, brigadeiro bem cremoso. Ele tá aqui bem morninho, mais para quente, sabe? Se você passar do ponto, você pode fazer o quê? Na hora de colocar no brigadeiro, você adiciona um pouquinho mais de creme de leite, tá bom? Porque vai ser uma calda cremosa, é uma calda mesmo, mas a gente também não quer que ela escorre, porque não é um bolo vulcão. Eu vou colocar a calda só por cima do bolo. Então agora com a ajuda da colher e com ela ainda bem morninha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar a minha calda. Deixa eu fazer virando pra mim, que fica um pouco mais fácil. Ó, venho, trago aqui para ela dar uma escorrida. E vou ir colocando a minha calda, vou deixar cair aqui dentro também. Vou até passar aqui por dentro já de uma vez. Eu quero que esse bolo tenha recheio aqui também. Essa calda é suficiente para vocês colocarem aqui no meio do bolo também, tá? Eu que não vou colocar. E aí venho colocando a minha calda por todo o bolo. Com a nossa calda toda já colocada no bolo, eu vou vir e vou utilizar, coloquei aqui Nutella na minha manga de confeitar. Esse bico que eu estou utilizando é da Wilton 1199. E eu vou fazer aqui um enfeite por cima desse bolo. Mas eu poderia parar por aqui, jogar um granuladinho ou deixar assim mesmo, porque esse bolo já tá incrível. Eu fui fazendo algumas decorações utilizando a Nutella. Eu poderia ter feito isso utilizando o próprio brigadeiro, tá? Só que eu teria que esperar ele ficar bem frio para poder ficar firme e eu conseguir vir fazendo esses movimentos com a minha manga de confeitar. E aí faz essa decoraçãozinha por todo o bolo, tá? Só para deixar um charme a mais. E esse é o resultado do nosso bolo de cenoura, para vocês nunca mais errarem. E olha a cor dessa massa, gente, que incrível. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.